Olá, sou a professora Joelma, da disciplina de inglês. A nossa videoaula de hoje será uma revisão do assunto First Conditional da aula passada. Como eu disse a vocês, as sentenças condicionais, elas indicam uma possibilidade de que algo venha a acontecer em um futuro. E a sentença condicional, a primeira, ela indica que esse futuro ele é possível, mas ele é possível se você cumprir a condição expressa na frase. Então, esse tipo de sentença condicional, ela é formada, por duas orações. Uma oração chamada de subordinada, que em inglês ela é chamada de if clause, e a oração principal, que ela é chamada de mean clause, né? Então, esse tipo de sentença, ela faz uma combinação de tempos verbais. Então, na oração subordinada da condicional do tipo 1, o verbo ele tem que vir no simple present, no present simple, que é o tempo presente. E lembrem que a oração subordinada é sempre aquela que vem com a conjunção se, que em inglês é o with. E na oração principal, vocês vão ter que usar o futuro, né, o simple future, ou o future, né, o futuro simples, que é o will mais o infinitivo do verbo. A sentença condicional, ela pode vir, a combinação das orações pode vir nessa ordem, primeiro a subordinada para depois vir a principal, nesse caso tem que vir uma vírgula aí no meio separando as duas, mas também nós podemos inverter as orações, primeiro vir a principal para depois vir a subordinada, aí nesse caso a gente não usa a vírgula, porque quem vai ficar no local da vírgula é o se, que é o if em inglês. Tá? Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter ao colocar uma frase na sentença condicional? Eu tenho que ter cuidado na oração subordinada. Por quê? Porque na oração subordinada, como eu vou usar o verbo no tempo presente, o verbo ele varia na terceira pessoa do singular, que é para he, she e it. E qual é essa variação? Na maioria dos casos, os verbos vão receber o acréscimo do S. Mas, se o verbo terminar em SS, SH, CH, X, Z ou na terceira pessoa do singular, eu tenho que colocar ES no verbo. Para he, she e it, eu tenho que colocar o ES. E se o verbo terminar em consoante mais y, eu tenho que tirar o y e acrescentar IES. Novamente, na terceira pessoa do singular, que é he, she e it. Já a oração principal, eu não preciso estar com esse cuidado com o sujeito. Para todos os sujeitos que estiverem na oração principal, eu vou usar o mesmo, o will mais o infinitivo do verbo. Lembrem também que o will eu posso colocar na forma contraída. Como? Cortando a primeira vogal do will, que é o I, corto o I e o W, boto o apóstrofo no lugar e vai sobrar os dois L's. A gente vai colocar os dois L's. Então, tanto faz eu colocar will ou apóstrofo L. L é a mesma coisa. Da mesma forma, quando o will vinha na forma negativa, eu posso usar will not ou a forma contraída, que é won't, ok? Que é o won't. Lembre de todas essas regrinhas que eu acabei de falar aqui, né? E vamos, então, agora, novamente, algumas frases para a gente ver melhor esses usos, ok? Então, vamos lá. Veja, completa as lacunas abaixo, adotando a primeira condicional, que é a que a gente está estudando. Então, if I, o verbo é study, I, the exam, o verbo é pass. Então, a oração subordinada é que está com o if. Então, aí,
eu colocar esse verbo, study, eu tenho que olhar o sujeito para saber se ele vai precisar ou não acrescentar o S, o ES ou o IES. Como o sujeito aí é I, o verbo não muda, vai ser study. E a oração principal, né, que é a oração que está depois da vírgula, eu vou só colocar will, mais o verbo que ele está me pedindo aí, que é pass. Will pass. Mas se eu trocar, veja a letra B, se eu trocar o I da letra A por she na letra B, veja que o she está na oração subordinada, está junto com o if. Então, o verbo vai ter que variar, porque eu vou ter que usar ele no presente. Como esse verbo terminou em consoante mais y, eu tiro o y e acrescento o ies, studies. Mas a oração principal, que é a que está depois da vírgula, para she, eu vou colocar do mesmo jeito. O will, da mesma forma, se modificar, o will e o verbo pass. Pronto. Letra C. If I have enough money, I to New York. Eu quero usar to New York o verbo go. Então, a oração subordinada, o verbo eu vou usar no presente. Como o sujeito é I, então o verbo vai ser have. I have enough money. Aí, oração principal, eu vou usar will mais o verbo go. Veja que na oração principal, eu não modifique nada, é tudo will mais o verbo que ele manda, que ele dá. Will e o verbo que ele coloca na oração. Letra D. If he enough money, he to New York. Aí veja, na letra C, o sujeito foi I, então por isso que eu usei o have. Mas na letra D, o sujeito agora, ao invés de I, passou a ser he. Então, he faz parte da terceira pessoa singular. O verbo vai variar. Com relação ao verbo, não sei se vocês estão lembrados, o verbo to be e o verbo to have, ele tem a conjugação própria deles. Então, para I eu uso have, para you eu uso have. Mas he, she e it, que é a terceira pessoa singular, eu tenho que usar has. Por isso que aqui fica if he has enough money, aí eu vou botar, veja que da letra C, a oração principal, da letra C para a letra D não mudou em nada, foi will go. Mas da oração subordinada, o have, na letra C, porque é I aqui, e na letra D vai ser has, porque o sujeito é he. Letra E. If you not hurry, you the bus, o verbo miss. Aí, novamente, na oração subordinada, ele está me pedindo para eu usar o verbo aí numa forma negativa. Então, como hurry não é verbo auxiliar, como é o caso do verbo to be, na forma negativa eu tenho que usar o do ou o does. O do eu uso para I, you, we e they, e o does eu vou usar para he, she e it. Como o sujeito aí é you, então eu vou colocar if you do not hurry ou don't hurry, tá? Ó, eu botei aí na forma contraída, mas vocês poderiam ter colocado na forma normal. Do not, né? You é a oração lá que está depois da vírgula, é a oração principal, só vou colocar o quê? Will e o verbo miss. Pronto. Letra F. If you help me, o verbo da outra é go to the game with you. Aí, para if you, oração subordinada, eu vou usar o verbo no presente. Então, como o sujeito aí é you, help vai ficar do mesmo jeito. Help não muda, mudaria se fosse he, she ou it. I é a oração principal, então eu vou usar will mais o verbo go. Pronto, will go. Letra G. If it not rain, we
play volleyball this afternoon. Então, veja, if é a oração subordinada. Eu vou usar o verbo no presente. O sujeito aí é it. Como it faz parte da terceira pessoa do singular, eu vou ter que variar o verbo, eu vou ter que flexionar o verbo. Como ele está me pedindo na forma negativa, eu tenho que usar o does, porque com he, she e it, na negativa eu uso does. Para as demais é que eu uso do. Então, vai ficar doesn't rain ou does not rain. We é a oração principal, eu só vou usar quem? Will mais o verbo play. Pronto. Will play. E Carla, come home early if she be not too busy. Veja, aí ele já colocou a frase invertida. Veja que a primeira não tem if, então é a oração principal. E a segunda que está com if é que vai ser a oração subordinada. Então, para a Carla, já que é a oração principal, eu vou usar will mais o verbo come. Pronto, will come. Mas na segunda oração que está com if, a oração subordinada, eu tenho que usar o verbo no presente. E ele está me pedindo o verbo be, que é o verbo to be. Então, eu tenho que olhar o sujeito. Quem é o sujeito? She. Como o sujeito é she, qual é o verbo to be que eu uso para she? Eu uso is. Pronto. Letra J, if. Marcela. If, Marcela é oração subordinada. Então, eu tenho que usar o verbo no presente. Football with us, we win the game for sure. Então, a oração que está depois da vírgula é a oração principal, aqui a gente usa o will. Então, vamos para a primeira oração, que é a subordinada. Marcela faz parte da terceira pessoa do singular. Marcela é como se fosse she, né? Então, o verbo play, ele vai ter que variar, ele vai ter que receber o acréscimo. Como o Y aí veio precedido de vogal, eu só vou acrescentar o S. Então, vai ficar plays. If Marcela plays football. Já a oração principal, normal, a gente vai usar o quê? Will mais o infinitivo do verbo will. Pronto. Will. É dessa forma. Então, sempre, oração subordinada é a que está com a conjunção if. A oração principal é a que não tem o if. Tá? Então, na oração subordinada, eu tenho que olhar o sujeito, porque eu vou usar o verbo no presente. Então, se o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, que é he, she e it, eu tenho que colocar os acréscimos no verbo, de s, es ou ies. Se o sujeito for I, you, we e they, eu pego o verbo que está dentro do parênteses e coloco ali sem acrescentar nada. Já na oração principal, que é a que não tem o if, eu sempre vou colocar will, tá? Mais o verbo que ele me der aí, do jeito que ele está dentro do parênteses, no infinitivo. Ok? Mais uma vez, peço que vocês vejam se ainda tem dúvida, façam suas anotações, leve para a gente na sala de aula, ou então entre em contato com a gente no privado no WhatsApp, que está que eu tiro a dúvida com todo o prazer do mundo, tá? Bem, gente, finalizamos aqui. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir. Um forte abraço.